Olá a todos. Nesta série de vídeos que eu vou fazer, tenho que explicar como é que eu vou, porque é que eu vou usar certos programas e porque é que eu vou trabalhar de certa maneira, porque eu percebi que muitas das pessoas têm problemas com o inglês, não nos meus vídeos, mas nos vídeos onde eu vejo, onde eu vou buscar conteúdo. Quando os vídeos são em brasileiro, muitas das pessoas de nacionalidade brasileira têm problemas com entender inglês. Eu deparo também com algumas pessoas em Portugal que têm o mesmo problema, mas eu não tenho necessidade como é que eu ia dizer, de estar sempre a traduzir, porque para mim estar a ouvir em inglês ou em português, aliás, muitas das coisas que eu vou buscar são com referência inglesa. Porquê? Porque a nossa língua portuguesa tem muitos determinantes e isso deturpa as traduções. Portanto, eu vou usar muitas escrituras, as escrituras algumas vão estar em inglês, eu vou apoiar em português, mas vou usar nomeadamente o hebraico para explicar algumas coisas, porque o segredo está aí. E o hebraico vou dar uma tradução direta para o inglês e do inglês então se calhar para o português em alguns casos, em outros talvez não. E isto porquê? Porque a língua inglesa tem uma construção, ela foi criada para ser daquela maneira e para ter uma tradução praticamente direta. Porque se nós pegarmos, e eu vou-vos mostrar aqui o que é que eu quero dizer com isto. Por exemplo, eu vou usar nomeadamente, tenho aqui 3 bíblias que eu uso, esta e outras 2 que eu já mostro. Nesta, por exemplo, nós temos, note-se que isto lê-se da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita como nós lemos normalmente. E vocês têm aqui, por exemplo, a verde, o que está traduzido em inglês. Em preto é o original em hebraico em cima, a seguir tem como é que se escreve em hebraico, a seguir tem em azul o Strongs, que eu já vou explicar o que é, e em baixo tem outra vez hebraico e outra vez hebraico. O que é que isto quer dizer? Porque é que há aqui 2 hebraicos? Em cima tem o hebraico massorético, que evoluiu do hebraico original, e em baixo tem o hebraico original simplificado. E porque é como se escrevia antigamente, só que a língua evoluiu e a língua em cima é usada hoje em dia. O inglês é a tradução, não é? A parte verde. E o azul é o quê? O azul é o valor. Cada palavra escrita na Bíblia tem um valor, tem um número, chamado Strongs. E esse Strongs diz o que é que essa palavra, qual é a origem da palavra e o que é que ela significa. Portanto, vamos aqui, por exemplo, na primeira palavra, que aqui em inglês diz so when saw, ou quando viu. Isto já agora, só para ver onde é que eu estou todo, Gênesis 3, ok. Vamos aqui encurtar isto. Quando viu, que está escrito como Ra em baixo, em cima está Wa Tere, que significa quando viu. Se vocês repararem, o Strongs aplica-se só a uma palavra, não a 3 palavras. Portanto, a tradução so, when, saw, ou então, quando viu, não é uma tradução correta. Portanto, se vocês forem aqui ao Strongs H7200, que eu vou carregar, diz a referência da palavra, que é Ra, que é um verbo, que significa ver. Portanto, é só uma tradução. Portanto, o hebraico traduz uma ideia e a língua foi adaptada à nossa compreensão nos dias de hoje. Por isso é que as traduções da Bíblia hoje em dia são completamente erradas. E é através deste estudo que eu vou fazer com vocês ao longo dos vídeos que se seguirão que vos irei mostrar onde é que está o grande engano, e por isso é que ninguém hoje em dia leva a Bíblia a sério e toda a gente acha que é um conto de fadas. Portanto, esta palavra normalmente é usada em ver, não é? Pode ser usada numa forma ou em várias, ou seja, a mesma maneira de escrever usa-se em várias formas.
Isto aqui. É assim que eu vou descrever a parte do estudo e explicar como é que a mesma palavra pode ter várias interpretações ou ser usada em várias situações. Por exemplo, a palavra to see pode ser usada em see, and saw, and see, and when saw, I have seen, to see, I saw. Pronto, como vocês podem ver, nada disto é linear, depende do contexto. É a mesma coisa que várias palavras significarem a mesma coisa ou a mesma palavra significar várias coisas. Mesmo no nosso próprio alfabeto português nós temos essa particularidade. Portanto, todo o meu estudo se vai basear nas traduções erradas que foram feitas e o que é que elas podem significar e onde é que nós podemos ir buscar esse tipo de estudo, onde é que podemos buscar esse tipo de informação e como é que nós podemos certificar que a nossa tradução, o nosso estudo está correto. Portanto, nós temos esta, eu uso esta muitas das vezes para coisas mais complexas, uso esta para uma tradução mais direta, porque já vem diretamente do inglês. É claro que algumas vezes irei usar esta para ser mais rápido, para não estar ali a sobrecarregar, e depois faço provavelmente um apoio com aquela que eu uso normalmente, que é esta, que é normal. Pronto, é assim que eu vou fazer estas coisas. E porquê é que eu vou basear o meu estudo nisso? Porque há muita coisa que as pessoas não sabem. E a Bíblia não é uma brincadeira. As pessoas acham que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. E a língua é muito importante, porque as pessoas não sabem onde é que as coisas começaram. Há muita história sobre os povos e as linguagens que não estão corretas. Por exemplo, qual é a primeira linguagem falada? Ninguém sabe, não é? Claro que toda a gente admite, há quem diga que é o sumério. E isso, se nós acreditarmos que os sumérios foi o primeiro povo que existiu, o que, não é? Se nós não tivermos uma contagem certa do tempo em que o homem pisou este planeta ou este reino, nós não sabemos, não é, se esses estudos estão corretos ou se as coisas são realmente como eles dizem. Portanto, nós vamos assumindo que a Bíblia é verdadeira, porque é assim que eu assumo e eu acredito que sim, porque há muitas provas que é verdadeira. A primeira linguagem que terá existido foi a linguagem enoquiana. E essa linguagem enoquiana só mais tarde é que se vem a ter conhecimento dela com John Dee, que era um ocultista, que falava. Portanto, vamos lá ler aqui. Enoquiano é um nome relacionado à língua mítica dos anjos, cunhado pelo ocultista e astrólogo da corte da Rainha Elizabeth, John Dee. Portanto, mais tarde, parte desse conhecimento através de magia adquirido por Aleister Crowley, outro ocultista, e que divulgam alguns conhecimentos, inclusive alguns rituais mágicos, na linguagem enoquiana. Supostamente seria a linguagem adâmica, falada por Adão, que teria sido transmitida pelos anjos, mas mais tarde se perdeu esse conhecimento e essa linguagem enoquiana acabaria por se transformar no que nós depois viemos a conhecer como o picto-hebraico, que eu vou-vos mostrar aqui, que seria esta linguagem, que seria uma linguagem que é representativa, de onde origina o hebraico que conhecemos hoje. Mais tarde ela dá origem a esta linguagem fenícia, o paleo passa para o proto-hebraico, depois há esta samaritana, que é o conhecido aramaico, que é uma... Deixa eu ver se eu não me estou a enganar, se é esta exatamente. Pronto. Este aramaico já é na altura do Novo Testamento que aparece, e mais tarde aparece este hebraico. Este aramaico há uma mistura de aramaico com o grego koiné, e que depois o restante da Bíblia é escrito em grego koiné, que é uma mistura de grego e aramaico. Pronto.
Isto para vos explicar, depois há outras escritas mais modernas, isto para vos explicar o seguinte, nem tudo o que nos dizem é verdadeiro e é preciso um estudo mais aprofundado para chegar a certas conclusões. E a maior conclusão é, a maior dúvida é quando é que começou a nossa história, como é que nós chegámos até aqui, o que é mentira, o que é verdade e como é que nós devemos, qual é que é a base que nós podemos assumir como verdadeira. Portanto, tudo isto me leva ao seguinte. Outra coisa em relação à linguagem enoquiana. Dizem que a linguagem enoquiana foi passada por rituais mágicos a Aleister Crowley, mas também que havia uns escritos de Enoque que teriam sido escondidos e mais tarde desenterrados e tinham sido esses escritos que tinham originado esse conhecimento a passar em frente. Existe um grande engano em relação a qual Enoque terá escrito esses livros. Porque nós sabemos da linhagem de Adão, como vocês veem aqui, que ele teve 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel e mais tarde ele teve Sete. E o primeiro filho de Caim foi Enoque e o Sete, o seu quinto filho, foi Enoque. Ou seja, houve 2 Enoques, o suposto Enoque bom e o Enoque mau. E se vocês repararem também aqui, cada um dos filhos de Caim tem um nome igual ao dos filhos de Sete. É claro que aqui está diferente, mas se vocês virem a pronúncia, até porque na altura não havia nem Jotas, e o J era um Y, e nem se usava o I como se usa aqui. Portanto, Enoque, temos um Enoque também em 7, Irada, temos um Jared em 7, Mau-Jael, temos um Malahel em 7, Matusael, temos um Matusalém em 7, e Lameque, temos um Lameque em 7. Ou seja, existe uma grande confusão de onde terá saído isto e aquilo. Nós sabemos que o Enoque bom foi arrebatado para junto de Deus e passou a ser o escriba de Deus. E o Enoque mau, esse sim, escreveu os tais livros que mais tarde vieram a dar conhecimento a estes ocultistas que hoje em dia estão no núcleo das grandes sociedades, nas sombras. Portanto, esta é uma verdade que a maior parte das pessoas não entende e também a importância da raiz do hebraico para certos estudos e principalmente em pesquisa da verdade. Eu quero-vos mostrar aqui algo que eu... Desculpa, vou ter isto aqui. Portanto, nós aqui no Gênesis, no princípio, quem já leu a Bíblia, quem não leu vai ficar a saber, muitas das pessoas não sabem aquilo que eu vou dizer agora, mas é importante, porque as pessoas acham que Deus não criou o mundo em 7 dias, outros dizem que, como diz o livro de Enoque, que um dia para Deus são 1000 dias para o homem, ou seja, os 7 dias que aqui fala são 7000 anos que aconteceu antes da vinda do homem para a Terra. Portanto, é difícil saber realmente os tempos pelos quais Deus se move. Mas uma coisa que nós podemos ter a certeza é que esta história está representada aqui de uma certa maneira. E isso é o que eu vos vou mostrar agora, com o conhecimento que eu vos vou passar em relação a um evangelho que ninguém liga muito. Portanto, temos aqui o livro de Melquisedeque. A maior parte das pessoas não sabem quem é Melquisedeque. Quem já leu a Bíblia sabe que Abrão e Ló, seu sobrinho, se separaram porque os seus pertences eram demasiados e entravam em conflito. Os seus pastores entravam em conflito com os pastores de Abrão e os pastores as ovelhas de Abrão juntavam-se com as ovelhas de Ló e como os seus pertences eram demasiados, eles tiveram que separar. Abrão fica do lado de cá do Jordão e Ló passa para o lado lá e vai habitar em Sodoma e Gomorra. E mais tarde há uma guerra, Ló é aprisionado e
Abraão vai salvar Ló, consegue derrotar os que os tinham cativos e acaba por se encontrar pelo caminho de regresso com Melquisedeque, o qual ele venera e oferece o dízimo, ou seja, 10%, uma décima parte daquilo que trazia com ele. Portanto, quem é Melquisedeque? De onde é que veio Melquisedeque? Porquê é que não se fala do Evangelho de Melquisedeque? E isto é uma das coisas que eu vos quero falar, porque vai desmistificar um bocado a ideia que as pessoas têm do Gênesis. Portanto, um dos evangelhos do manuscrito de Melquisedeque é a história do universo. Tem mais. Essa história do universo que está aqui conta desde o princípio da criação, desde a criação dos anjos até à criação de Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, a história entre Caim e Abel e o exílio de Caim. Portanto, a Bíblia não fala sobre isto. Este evangelho não é muito falado, mas o que é mais importante é que este evangelho de Melquisedeque tem três ou quatro histórias. E o que é importante no evangelho de Melquisedeque é que ele relata exatamente o que está no princípio do Gênesis, da criação. E isso dá a ideia que quando o Moisés escreve o Pentateuco, ele copiou o livro de Melquisedeque. Portanto, ocupou ou transliterou. Ou escreveu exatamente como lhe foi transmitido. Isso não interessa. O que interessa é o seguinte: o livro de Melquisedeque, segundo o que está aqui descrito, diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, Melquisedeque escreve uma série de histórias que estão aqui transcritas neste livro, acho que são 3 ou 4, que relata parábolas descrevendo coisas que realmente aconteceram. Ou seja, o conteúdo do Gênesis, que lá está, o 6, primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia, é uma parábola, é uma representação daquilo que realmente aconteceu. E isto é que as pessoas não têm noção. As pessoas querem, sim, a Bíblia, em partes é literal, em partes não é, e em partes está selado, ou seja, o conhecimento está selado. Como não há contexto para apoiar aquilo que lá está escrito, as pessoas não entendem. Portanto, uma parte, que é a parte da criação, está no livro de Melquisedeque, mas outra parte está no livro. Vamos ver se eu não... No livro de Enoque, ou seja, chega uma parte que fala dos filhos de Deus que entraram às filhas dos homens e geraram gigantes. Isto está aqui no livro de Enoque, portanto, que é outro livro que também foi retirado da Bíblia e que não aparece. Ou seja, temos a parte da criação que vem no livro de Melquisedeque, que é como uma parábola, que poucos entenderão o que é que realmente aconteceu com Adão e Eva, e temos o livro de Enoque que relata a história da queda dos anjos e dos Néfilins, do nascimento dos Néfilins e da segunda linhagem que convive hoje em dia connosco, na qual também nós estamos misturados. Esta é a realidade e é isto que eu vos irei mostrar daqui para a frente. Portanto, este é um dos grandes segredos. Existem duas linhagens e elas estão hibridizadas, ou seja, são misturadas. E isso explica porque é que este sistema que nós vivemos é desigual, porque é que há pessoas que oprimem outras pessoas, porque é que há pessoas que tentam controlar outras pessoas, porque é que há pessoas que têm que estar sempre por cima para garantir o seu poder, porque exatamente eles sabem quem é que manda, eles sabem de onde é que vêm as ordens, eles sabem a história, conhecem a verdadeira história e sabem bem o que é que vai acontecer no futuro, e porque eles sabem, porque eles acreditam na Bíblia e acreditam nas profecias, sabem bem o que é que vem aí. Portanto, eles têm que controlar todos os aspectos, desde os aspectos históricos, mesmo aos aspectos literários, tudo à espera daquele dia
Porque enquanto uns esperam pelo verdadeiro Criador e pela redenção, outros esperam por herdar esta terra, e alguns querem forçar essa herança a bem ou a mal. Portanto, basicamente, é isto que eu queria dizer neste primeiro vídeo. Nós temos uma parte da criação que é uma parábola. Nós temos a história dos anjos, que não está lá descrita, que é real, e temos muito mais outras coisas ocultas que estão aqui, e estes strongs que aqui estão vão mostrar exatamente onde é que eu quero chegar. Por exemplo, nós temos aqui, eu acho que é no Gênesis 3, exatamente. Por exemplo, vamos ver se eu não... Pronto. Aqui diz, e disse a serpente. Portanto, normalmente, uma das coisas que as pessoas céticas e que não têm sequer olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, e para entender, e que acreditam em tudo que lhes dizem, quando a primeira vez que ouvem falar em serpente, assim, o quê? Não me digas que acreditas também uma serpente, é que era mesmo uma serpente que estava no Éden. As serpentes não falam e não sei o que mais. Este é um dos problemas que faz os ignorantes desenvolverem a sua ignorância, é uma pergunta idiota, normalmente tem sempre uma resposta, ou se ignora simplesmente, ou tem uma resposta de idiota, porque uma pessoa que não dá o trabalho de perceber a origem das coisas e faz uma pergunta como se ela fosse uma pergunta válida, porque é assim, só porque diz ali a serpente não quer dizer que seja a serpente. Porque vocês chegarem no Strongs, diz Nakash, é o nome que lá está, não é serpente. A transliteração está aqui, é serpente, mas se vocês forem para a origem de Nakash, uma cobra, por causa do seu sibilar, ou do seu hiss, from its hiss. Portanto, pelo som que ela fazia a falar, ela tinha referência reptiliana. Portanto, cobra, Nakash, vem de réptil, origem reptiliana, ser humanoide com características répteis. E isto está descrito na história. Houve índios que depararam-se com esses seres, eles estão no meio de nós, eles vivem debaixo da terra, e há quem diga que no futuro eles serão vistos, porque acho que não remanescente. Não sei se isto é assim como eu estou a dizer, os mitos contam muita coisa. Eu acredito, pelo aquilo que eu já percebi, que não só esta Nakash tinha estas características, como era bela de aspecto. Portanto, não é? Só o passado, só estando lá que se pode saber, mas pelo aquilo que eu já vi, pelos esqueletos de gigantes que eu já vi, pelas coisas todas que eu já pesquisei, eu sei que estas coisas existiram. Há muitas ossadas que já apareceram sobre coisas que vocês não imaginam, portanto, eu sei que isto é real. Agora, convém àqueles que tenham dúvidas, em vez de atacarem aqueles que tentam mostrar este tipo de conteúdo, é realmente pesquisarem, porque não é preciso muito para encontrar referências a estas coisas todas. Há uns anos atrás, talvez nos anos 1700, perdão, 1700 não, 1800 e 1900, eu vou começar nos 1900, que é melhor, porque é quando a escrita começou a ser, como é que eu ia dizer, o jornalismo começou a apareceu. Nessa altura, quando havia escavações arqueológicas, se encontravam coisas estranhas, essas coisas eram divulgadas e eram relatadas nos jornais. Mais tarde isso tudo vem a ser ocultado. O Museu de Smithsonian, nos Estados Unidos, arrecadou praticamente a maior parte dos esqueletos e hoje em dia não se fala mais do assunto. Tudo o que aparece é simplesmente relatado como mentira. E temos uma mídia mentirosa, simplesmente
condicionante. Eles não dizem nada que nós tenhamos que ouvir, só dizem aquilo que eles querem que nós tenhamos que ouvir, certo? Portanto, isto é o que eu sei, este é o conhecimento que eu vos estou a passar hoje. Eu acho que em relação aqui não tenho mais nada. Tenho aqui o Targum aberto, mas eu não vou falar do Targum agora, até porque eu preciso disso para o próximo vídeo. Pronto. Exatamente. O que eu queria falar, mesmo neste momento, era sobre as línguas e sobre a necessidade de realmente de estudar, aprofundar um bocado mais o conhecimento linguístico para perceber realmente o que é que a Bíblia nos quer transmitir e como é que este conhecimento nos vai levar na direção de verdade, para vos mostrar realmente o que é este mundo, como é que ele funciona e como ele está descrito exatamente como eu aprendi que ele é na Bíblia, à frente de toda a gente, para toda a gente ver, e ninguém consegue ver porque simplesmente que é uma questão linguística, é uma questão de conteúdo linguístico, de conhecimento linguístico, contexto linguístico, e através deste conhecimento chegaremos lá. Por hoje é só, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.